Alguns vídeos atrás, criticando o exagero das autoridades policiais, eu citei um poema de Marco Niemoller que dizia o seguinte: quando os nazistas levaram os comunistas, eu calei-me porque afinal eu não era comunista. Quando eles prenderam os social-democratas, eu calei-me porque afinal eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque afinal de contas eu não era sindicalista. Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque afinal eu não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse. Quem me acompanha nesse canal tem me ouvido criticar o abuso de autoridade de policiais, procuradores e juízes, porque está gerando instabilidade política e, acima de tudo, causando um estrago na credibilidade do Brasil mundo afora. Investir no Brasil, ter parceria com o Brasil, é um projeto de alto risco, salvo se você for um mero especulador financeiro. Quando Temer foi solicitar um incremento dos negócios japoneses no país, recebeu o não do primeiro-ministro japonês, que citou os prejuízos das empresas japonesas com suas parceiras de empresas brasileiras, tipo Odebrecht. E o que isso tem a ver com a prisão do Malafaia? É importante dizer que existem duas coisas diferentes. Uma é o efetivo combate à corrupção e a outra é a desestabilização do ambiente econômico que afugenta os investidores. Ao contrário do que muita gente pensa, os fatores psicológicos são os que mais influenciam questões econômicas, caracterizando inclusive o comportamento de manada. E até que se restaure a confiança na economia do Brasil, viveremos dias muito difíceis. Tem uma matéria curiosa postada no site consultor jurídico denominada A Quem Interessa o Estado Policialesco. E nessa matéria, Carlos Eduardo, o autor, né, cita logo de cara uma frase para reflexão: o Estado é o crime organizado que deu certo. Deu certo. Né? Na matéria também é citada a figura do delegado jurista, aquele indivíduo que se considera intérprete ativo da legislação e não um agente para seu cumprimento. Aliás, estendendo esse conceito, vemos que juízes e promotores querem continuar de fora, né, das punições contra diversos de seus procedimentos. É muito bom para alguém existir uma responsabilidade penal contra ele, mas não existir penas para seus delitos. A condução coercitiva de Lula e a condução coercitiva de Malafaia são exemplos desses desmandos. Se a polícia tem dúvidas sobre o comportamento dessas pessoas, que as convide para esclarecer. E se o comparecimento não ocorrer, se faça a condução coercitiva sabendo que o depoente tem o direito de ficar calado. O que me desanima é ver muita gente comemorando a condição coercitiva do Malafaia porque não gosta do Malafaia. Ora, eu tenho um montão de queixas contra os procedimentos do Malafaia, aquele estranho vínculo da Vitória em Cristo com a igreja dele, né? Mas eu adoraria que em quaisquer situações que fossem, a lei fosse cumprida com ele e com todo mundo, e sem exagero. De outro lado, o que estão fazendo com Lula é uma antecipação de medidas de presunção de culpa que se pretendem implantar com as tais de 10 medidas contra a corrupção. Que eu devo estar soltando um vídeo sobre o assunto amanhã cedo ou na segunda-feira. Vai depender da minha vontade de fazer vídeos, né? O que essas medidas pretendem é gerar mais desestabilização jurídica no país, prendendo por presunção, dificultando a libertação por habeas corpus, confiscando bens. Assim, boa parte dos indiciamentos de Lula, que decorreram de suposições não contempladas pela lei vigente, doutrinas e jurisprudências, tem base, por incrível que pareça, nas tais pretensões dessas 10 medidas contra a corrupção. Em boa parte, na minha forma de ver, dessas 10 medidas, que são 20, elas são ilegais ou inconstitucionais. Ferem o Estado democrático de direito e espero que vocês assistam para haver um entendimento mais técnico a respeito do assunto. Essas tais 10 ou 20 medidas já nascem de uma desonestidade grotesca, ou seja, elas foram apresentadas como de iniciativa popular. Duvido que 99,99% das pessoas que assinaram o documento tenham ideia do que signifiquem as centenas de artigos que envolvem essas medidas. Foram os procuradores que elaboraram elas
em seu favor e de juízes, e pedindo que as pessoas, sem ler, assinassem o seu apoio. Ou mesmo que lessem, mesmo que as pessoas lessem a legislação e as justificativas, elas não conseguiriam o brasileiro médio, especialmente os que não têm formação de base jurídica, elas teriam uma dificuldade muito grande de entender aquela lei. Olha, eu resumi tudo isso num vídeo de 30 minutos, né? Mas se eu fosse explicar isso no formato doutrinário, dentro das necessidades da lei, eu não levaria menos de um semestre para explicar para as pessoas o que é e o alcance das proposições feitas pelo Ministério Público. Daí, o cidadão que passa na frente de sua loja preferida é convidado a assinar estas medidas contra a corrupção, as assina não faz a menor ideia das centenas de artigos que está corroborando. Mas o ódio está nos fazendo cegos, a sede de vingança está nos alienando. Estamos querendo que a justiça da ira momentânea seja satisfeita. Estamos aplaudindo linchamentos. Abomino o tipo de exposição que as mídias oferecem aos seus públicos, sedentos por sangue. Aquele espetáculo com o garotinho que ressalta-se por quem eu não tenho nenhum apreço é uma evidência de que estamos perdendo as rédeas da coisa. A exposição de presos, julgados e condenados pela população, mas sem o devido processo legal, é algo vergonhoso. Especialmente porque outros presos, como Cunha, não têm sido expostos a situações tão vexatórias, né? O que nos leva a perguntar, por que a diferença de tratamento? O que está por trás disso? Existe uma dificuldade das pessoas de entender que o devido processo legal tem diversos outros institutos a ele atrelados que precisam ser respeitados. E tem dito há muito tempo que, se permitirmos que passe essas tais medidas do jeito que elas estão, né, que, como repetir, são 20 anteprojetos, né, estaremos nas mãos de pessoas que poderão condenar você por dedução, por presunção, e repito, estamos decretando uma instabilidade jurídica desinteressante dentro de uma lógica de pessoas que defendem a maior liberdade de ação. Estamos engessando o Estado na mão de juristas pretensiosos. Já temos instrumentos eficazes para prender pessoas, basta querer. Desmontamos com os instrumentos vigentes a indústria petroleira, a indústria da construção civil, a indústria nuclear e por aí vai. O que eu enxergo é que o momento exige que, pelo contrário, se ponha freio em juízes e promotores. Eu posso até ser linchado por isso. Mas, como eu já disse uma vez, eu não tenho compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com a minha consciência. E o que eu passo para vocês é o que a minha consciência diz. Então, como eu estava dizendo, especialmente os juízes que se acham deuses. Vocês querem mais que provas que os juízes se acham deuses, que promotores são arrogantes e que eles querem instrumentos para poder pular a lei para incriminar pessoas. Eles acham que podem fazer qualquer coisa e vão se proteger corporativamente e ficar imunes a punições. É isso que eles pretendem. Por que não é o momento de punir juízes? Moro, pela divulgação de informações telefônicas de Lula e Dilma, deveria já estar atrás das grades, na minha interpretação. Ele atacou propositadamente a segurança jurídica do país para, acredito eu, favorecer os interesses ideológicos de muitos, como o de um amigo seu de sorrisos. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Segurança jurídica não é algo que se despreze e afeta a vida econômica, sim. No país dos acordos que envolvem o Supremo Tribunal Federal e tudo, segundo Romero Jucá, a melhor coisa a fazer é resetar tudo, começar tudo de novo. Uma renúncia geral do Congresso, uma renúncia geral dos executivos, o afastamento dos processos vigentes dos
atuais juízes e promotores, é tudo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de imparcialidade. Não é? Nós vemos juízes que acusam determinadas pessoas, nós vemos procuradores, nós vemos policiais que elaboraram inquéritos contra pessoas nas redes sociais, criticando e xingando tais acusados. Isso tudo tem passado. Ao meu ver, a árvore e seus frutos estão todos contaminados. No mais, valeu!